Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Que bom estar podendo, que bom poder, né, compartilhar esse vídeo com você e através desse vídeo eu quero então deixar registrado aqui a leitura do capítulo 38 de Gênesis, isso mesmo, leitura do capítulo 38 de Gênesis. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Vamos juntos divulgar a palavra do Senhor? Me ajude aí, eu e você podemos fazer isso, cumprir o ID do Senhor. Dá um like aí, eu sou o pastor Geraldo Mangela e Deus tem colocado esse desejo ardente em meu coração de poder gravar a Bíblia, né? Fazer a leitura da Bíblia audivelmente e compartilhar aí nas redes sociais, fazendo com que alcance muitas e muitas vidas. Amém? Vamos de leitura bíblica? Gênesis capítulo 38, diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irã, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suã. Judá casou com ela e ela deu um filho a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o sêmen caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Então, Judá disse a Tamar, sua nora. O Senhor ficou desgostoso, versículo 10. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora, volte para a casa de seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Selá morreu. Quando acabou o luto, Judá também foi. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Tinade, onde estava cortando a lã das suas ovelhas. E seu amigo Irã, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o sogro ia a Tinade, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então, ela, Tamar, trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tinade. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga?
Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete, com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Irã levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Irã não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Irã voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: traga essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estava tirando da sua casa, ela mandou dizer a seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro, mas ele puxou a mão. E o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho e pusera nele o nome de como você abriu o caminho e puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Aleluia, glória a Deus. Belíssima capítulo que vem logo após a história da prisão, né, de José, prisão não, melhor dizendo, quando José foi vendido como escravo para o Egito. E Judá, ele ficou triste, ele caiu o remorso, o arrependimento no coração dele. Ele então resolve se apartar dos seus irmãos. E o capítulo 38, então, nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira. Versículo 1 ao 5, o casamento de Judá. Versículo 6 a 11, as histórias dos filhos de Judá, que são 3. Só para você entender, Judá era o 4º filho de Jacó. O plano de Tamar, que vai do versículo 12 ao 23. A revelação do pecado de Judá, que vai do versículo 24 ao 30. São 30 versículos. Então, esse é o esboço de Gênesis 38. O casamento de Judá, versículo 1 ao 5. A história dos filhos de Judá, versículo 6 ao 11. O plano de Tamar, versículo 12 ao 23. E a revelação do pecado de Judá, versículo 24 ao 30. Só para trazer a memória, Tamar é uma das mulheres que aparece na árvore genealógica de Jesus. Aparecem 3 mulheres, 2 cananeias e uma moabita. E uma das cananeias é Tamar, que aparece lá na árvore genealógica de Jesus. Essa é uma história bem legal que depois a gente pode até trazer um estudo sobre isso.
Então, amados, Gênesis 38, ele registra, então, a terrível história envolvendo Judá, que é o quarto filho de Jacó, e Tamar, que era sua nora. Mostra como a família da aliança começou a se corromper em Canaã, através do casamento misto de Judá, que não era para acontecer. Mas Judá se apartou dos seus irmãos, foi para Canaã, e lá então casou-se com uma cananeia. Mas no final, um capítulo que registra tanta maldade e imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. Ou seja, é a misericórdia de Deus, né? Que entra mais uma vez em ação, assim como entrou na vida mais à frente, né? Vai entrar na vida de Esaú, entrou, né, na vida de Esaú, na vida de Jacó. O capítulo 38 de Gênesis é um interlúdio na narrativa da história de José, que havia sido vendido como escravo no Egito. Nós vimos ontem em Gênesis 37. Mas não se trata de um desvio anacrônico da história. O escritor bíblico deixa claro que os eventos narrados em Gênesis 38 se deram naquela mesma época. Nós podemos ver em Gênesis 38, 11. Enquanto José estava vivendo como cativo, como prisioneiro, como escravo, melhor dizendo, lá no Egito, Tamar, então, era um prisioneiro, porém livre, né? A diferença é que José estava realmente vivendo ali naquele tempo lá como escravo no Egito, e Judá vai para Canaã da Galileia ali e vive escravo espiritualmente falando, né? Bem, isso significa que o episódio de Judá e de Tamar foi contemporâneo ao tempo da escravidão de José no Egito, é o que eu acabei de falar. Além do mais, esse parênteses da história de José serve como contraste entre a piedade do irmão que estava sendo escravo no Egito e a imoralidade do outro irmão que estava livre em Canaã. Assim, Gênesis 38 nos lembra de que o eterno propósito divino não pode ser frustrado pela imperfeição humana. Deus usa homens imperfeitos, pessoas imperfeitas, para cumprir o plano dele. Mesmo que no caminho nós nos tornamos imperfeitos, mesmo que no caminho nós fazemos algo que não está de acordo com o plano de Deus, Deus usa essas circunstâncias para colocar o plano dele em ação. Haja visto a venda de José para o Egito. Se você for ver na história da Bíblia, você vai ver homens imperfeitos que Deus usou para cumprir o plano dele. Nós podemos olhar para Adão, podemos olhar para Noé, podemos olhar para Abraão, podemos olhar para Jacó, podemos olhar para Isaac, podemos olhar para Davi, podemos olhar para o apóstolo Paulo e tantos outros homens da palavra de Deus que estão mencionados na palavra de Deus, que tiveram momentos de imperfeições, não eram homens perfeitos, mas, no entanto, nosso Deus, com sua bondade, com tua infinita bondade, com teu infinito amor, com tua infinita graça, com tua infinita misericórdia, usa essas imperfeições nas nossas vidas para colocar o plano dele em ação. Então fica aí essa meditação, a leitura do capítulo 38, com esse breve comentário, que você possa ler, reler esse capítulo 38 de Gênesis e chamar a existência da palavra de Deus para a tua vida, amém? Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Mangela. Te amo em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, onde eu estarei compartilhando a leitura de Gênesis 39. Deus te abençoe.